Hoje nós vamos falar um pouco sobre o contrato de factory, ou também pode ser chamado de fomento mercantil. Ele é uma atividade de grande importância para a economia brasileira, principalmente para as pequenas e microempresas. Sendo assim, quando o empresário ele vai conceder um crédito a um cliente, ele tem o intuito de aumentar suas vendas, aumentar suas produções com a concessão daquele crédito àquele cliente. E quando o crédito ele vai assumir uma função muito importante para o desenvolvimento daquelas atividades negociais, porque, consequentemente, vai aumentar as vendas do cliente, vai aumentar as vendas da empresa. Ou seja, quando o empresário, que é o faturizador, ele concede o crédito, ele automaticamente, concedendo esse crédito, tem riscos. Ou seja, ele vai assumir um risco de inadimplência de seus clientes, que é o faturizado. E esse factoring, ele pode ser de alguns títulos de crédito, como a letra de câmbio, a duplicata, a nota promissória. Quando nós analisamos o contrato de factoring, percebemos que, apesar do nome complicado, não é um instituto de difícil compreensão. Também é conhecido por fomento mercantil. Vejamos, a factoring é uma atividade atípica, mista e não financeira. É realizada em faturizadoras, que são pessoas jurídicas, e basicamente o que eles fazem é comprar créditos e prestar serviços. Mas como isso acontece? É simples. Eu tenho uma empresa e recebo uma encomenda maior do que a minha demanda comum. Então, eu vou precisar aumentar a minha mão de obra, contratar funcionários e, entre outras coisas, comprar materiais e etc. E ao meu cliente, eu concedi os prazos de 30, 60 e 90 dias para que ele realize o pagamento. Então é aí que entra o contrato de factoring. Eu vou até uma faturizadora, levo as minhas ordens de recebimento, entrego a eles e, em troca disso, eles me dão o dinheiro em mãos. Apesar de muito parecida, a factoring não é um banco, pois os bancos captam e emprestam recursos com autorização do Banco Central. Já a factoring capta recursos do próprio mercado, compra recebíveis e faz a negociação e o contrato diretamente com as empresas. Além disso, a factoring não precisa de autorização do Banco Central para que funcione, pois ela tem a sua legalidade registrada na junta comercial de sua região. É muito importante que a gente entenda esse tipo de contrato, porque ele é muito utilizado no nosso país, pois ele ajuda muito no capital de giro das empresas. Por quê? Porque não é sempre que a gente consegue trabalhar com fornecedores, por exemplo, a prazo, e até mesmo quando a gente aumenta a nossa mão de obra, a gente não pode pagar o nosso funcionário por meio de um cheque ou por meio de uma duplicata. Por isso, o contrato de factoring é tão valioso para a nossa economia, porque ele ajuda no funcionamento e no crescimento das nossas empresas. A factoring não possui uma regulamentação específica, mas por quê? É simples. Segundo alguns doutrinadores, não há necessidade de criar uma lei específica para o funcionamento da factoring, pois se trata de uma atividade não financeira que é reconhecida pelo nosso Banco Central, apesar de não precisar de sua autorização para funcionar. E algumas leis são aplicáveis a ela. Por exemplo, a nossa Constituição Federal, no seu artigo 170, que fala sobre a livre iniciativa, o nosso Código Civil, nos seus artigos 286, 481 a 498 e 594, que tratam sobre cessões de crédito, compra e venda, prestação de serviços e entre outros. Além disso, é possível nós encontrarmos diversos julgados, jurisprudências que tratam exatamente sobre essas situações. No Brasil, o factoring ele surgiu com a criação da ANFAC, que é a Associação Nacional das Sociedades de Fomento Mercantil, em 11 de fevereiro de 1982, e ela é a principal entidade representativa do setor fomento mercantil brasileiro, e ela foi fundada com o intuito de fortalecer o sistema brasileiro do factoring.
e suas relações com a sociedade para contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. A sua principal função do mercado é comprando créditos mercantis de pequenas a médias empresas, que elas prestam serviços dos setores produtivos industriais, comerciais, atacados, varejos e de serviços. Há algumas modalidades de factoring que são praticadas no Brasil. Uma delas é a convencional, que é a compra de direitos creditórios ou ativos, que são representativos de vendas mercantes a prazo, que são serviços mediante notificação, que é feita pelo vendedor ao comprador, que nele não há notificação, não há antecipação ou adiantamento de recursos, e o pagamento só é feito à vista nessa sociedade de fomento mercantil. Outra é o Trust, que foi um produto idealizado pela ANFAC, que eu acabei de falar sobre ela, que é uma associação que foi criada no Brasil. Trata-se de uma gestão financeira que passa a trabalhar com caixa zero, otimizando sua capacidade financeira, ou seja, esse Trust ele vai capacitar aquela empresa cliente. Outra é a exportação, que serve para comercializar no exterior bens produzidos do factoring, que é muito utilizado na Europa e no Extremo Oriente. E por fim, uma das últimas modalidades é a compra da matéria-prima, que a empresa de factoring ela faz a intermediação da compra da matéria-prima para o seu cliente. Ou seja, ela vai negociar diretamente com o fornecedor para obter o melhor preço de compra. E é isso. Hoje eu vim explicar como é que a Factory lucra. Muitos se perguntam como é que a Factory vai lucrar. Quais taxas, se ela cobra juros, como é que ela paga o cliente, se ele paga o valor total, ele desconta alguma parte, como é que funciona tudo isso. Eu vou tentar explicar com um exemplo. Vamos dizer que existe uma indústria e essa indústria fabrica 100 pares de sandália toda semana. Chega um determinado cliente e pede 800 pares de sandálias e ainda pede um prazo de 30, 45, 90 dias. Esse cliente passa 3 cheques no valor de 4.500. E como é que a Factory vai lucrar com isso? O dono daquela indústria vai na Factory, a Factory vai analisar aquele cheque, qual a providência dele, se aquele cheque já voltou, como é o status daquele cliente, como é que se ele deve na praça, enfim, ele vai fazer todo uma análise daquele título. E outro procedimento, ela vai identificar o prazo também, que é o 30, 45, 90 dias. Vai ser analisado. Vamos dizer que com toda a análise da Factory, ela vai cobrar 5%. Esse 5% vai ser do valor total, que vai ser 13.500. Que o lucro da Factory vai ser de 675, se eu não estou me enganado aqui, só um momentinho. 675, isso mesmo. E o valor que vai ser dado ao dono daquela indústria vai ser no valor de 12.825. O lucro da Factory vai ser o valor de 675. Sim, mas e aí? Ele vai ter que esperar aquele prazo? Sim, a Factory vai ter que esperar aqueles prazos, aqueles títulos bater as datas para poder receber. Mas muitas coisas acontecem que a Factory já quebrou muitas vezes por determinadas empresas que pedem a antecipação desse título e quebram. Não tem nada a fazer quando acontece isso. Muitas Factories já quebrou por conta disso, por antecipação e a quebra da indústria, entendeu? Como o exemplo que eu dei. E outro assunto que eu quero tratar é que muitas pessoas têm dúvida. Factory é a mesma coisa de agiotagem? Qual a diferença entre elas duas? A Factory é só uma agiotagem legalizada? Não, não é. A Factory é determinada em lei e a agiotagem não. A agiotagem é crime contra a economia. E a Factory, ela só trabalha com empresas. Ela só presta serviço a CNPJ. A agiotagem não, ela faz com CPF, com pessoas físicas e presta aquele serviço. Já a agiotagem, por outro lado, ela cobra juros que ultrapassa o valor determinado pelo Banco Central. Não, a Factory não. A Factory ela cobra de 2 a 5% no máximo, que é o valor, a taxa de juros que é determinada pelo Banco Central. A agiotagem,
não se tem a documentação, quando o cliente vai lá, ele não tem uma assinatura, ele não assina nenhum contrato. E na Factory não, é tudo com contrato, você vai ter uma confiança jurídica. Se der algum procedimento que você tenha dúvida ou não deu certo, você pode correr atrás disso. E muitos ficam em dúvida, mas é totalmente distintos. São formas diferentes, como a agiotagem é algo ilegal e a Factory não, é algo previsto na lei. Opa, professora, tudo bem? Como exposto, a principal função da Factory é adiantar o dinheiro ao empresário que venda a prazo, com cheques, duplicatas, por aí vai. Como a principal função dela é essa, a gente sabe do risco que a Factory tem de sofrer alguma inadimplência. E para evitar isso, a Factory segue alguns requisitos antes de aceitar aquele cliente. Antes de tudo, a Factory realiza uma análise cadastral do cliente, com documentos do patrimônio, tudo que tiver no patrimônio. A gente dispensava uma boa equipe de advogados, assim como uma boa empresa para negociar suas dívidas. Elas vão lhe auxiliar caso alguém venha a ser inadimplente. Contudo, podemos perceber que a Factory é uma empresa que se expõe a um alto risco de sofrer prejuízo. Já que ela assume tantos riscos, eu acredito que qualquer ajuda que possa diminuir, nem que seja 1% do risco, já é válida, já que não existe nenhuma garantia para esse tipo de serviço. Bom, professora, é isso. Até a próxima.